A gente precisa falar sobre isso. É um tema importante e urgente. Quando o futebol ocupa o lugar de Deus. Texto base, Mateus 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não sei se você vai concordar comigo, mas estamos vivendo dias estranhos. Quando o futebol entra no templo, a atmosfera muda de forma drástica, o que gera conflitos profundos. O impacto no ambiente sagrado, mudança de comportamento. O futebol naturalmente desperta reações intensas, como gritos, xingamentos, exaltação e rivalidades que contrastam com o silêncio, a ordem e a solenidade esperados em um culto. Perda do senso de santidade. Para muitos teólogos e crentes, o altar e o santuário não devem ser transformados em uma extensão da sala de casa ou de um estádio, pois isso banaliza o espaço físico que foi consagrado a Deus. Foco no entretenimento. Há o risco de transformar a igreja em um centro de lazer, onde a prioridade passa a ser agradar ao público com atrações mundanas, em vez de confrontar um indivíduo com a mensagem bíblica. O evangelho deve moldar a cultura, e não a cultura secular moldar o formato e o comportamento dentro da igreja. Nunca foi tão fácil identificar aquilo que realmente domina o coração das pessoas. Basta observar onde elas investem seu tempo, sua paixão, seus recursos e suas emoções. Levítico 10, 10. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, o Novo Testamento mostra que Jesus mantinha um respeito absoluto pelo espaço dedicado à adoração, reagindo com indignação quando o comércio e o cotidiano invadiram o templo. Jesus purificou o templo afirmando: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Hebreus 12, 28, o autor exorta a igreja a servir a Deus reverentemente e com temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu não estou falando contra a seleção brasileira, contra o esporte. O futebol é apenas um jogo. O problema surge quando algo criado passa a ocupar o lugar do Criador. Igreja não é lugar de entretenimento. Hoje vemos multidões chorando por uma derrota esportiva, mas indiferentes diante da palavra de Deus. Vemos pessoas que não encontram tempo para a oração, mas passam horas acompanhando notícias, debates e partidas. Pessoas que idolatram, de fato, a seleção brasileira. E o mais preocupante, essa mentalidade está entrando cada vez mais dentro das igrejas. Futebol, um jogo da seleção dentro da igreja, é o mesmo que trazer fogo estranho diante do altar. E com Deus não se brinca. A pergunta não é se o futebol é pecado. Então, qual pergunta a gente deve fazer? A pergunta correta é: quem está recebendo a nossa devoção? O coração humano é uma fábrica de ídolos. Muitos idolatram a seleção brasileira, como se fosse a melhor coisa do mundo. Como se a seleção brasileira resolvesse todos os problemas da humanidade. Lá em Ezequiel 14:3, os anciãos de Israel não tinham necessariamente ídolos visíveis diante deles. O problema estava dentro do coração. O ser humano foi criado para adorar. Se não adora a Deus, adorará alguma outra coisa. Pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser política, pode ser entretenimento, futebol, seleção brasileira. Um ídolo não é aquilo que possuímos, é aquilo que nos possui. Quando algo bom se torna um Deus, esse é o grande perigo. O futebol não é mal em si mesmo, assim como família, trabalho e lazer não são maus. Mas qualquer coisa boa pode se tornar um Deus quando passa a ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor, porque a glória é somente dele. Toda a honra e toda a glória somente a Deus. Perguntas importantes. O que mais desperta minhas emoções? O que mais ocupa meus pensamentos? O que mais consome meu tempo? O que mais me entristece quando perco? As respostas revelam quem está no trono do coração. A igreja existe para glorificar a Deus. Esse é o objetivo de um local consagrado a Deus. 1 Timóteo 3,15 nos fala que a igreja não foi criada para entreter. A igreja não foi criada para reproduzir a cultura do mundo.
Não foi criada para competir com os eventos do mundo. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Quando a adoração perde sua centralidade, a igreja corre o risco de se tornar semelhante ao mundo que ela deveria evangelizar. A pergunta que precisamos fazer não é como podemos atrair mais pessoas, mas então, qual é a pergunta? A pergunta correta é: estamos honrando a Deus da maneira que Ele ordenou? Cristo deve ocupar o primeiro lugar. Colossenses 1,18 vai dizer: Cristo não aceita dividir sua glória. Ele não veio para ser uma prioridade entre muitas. Ele veio para ser o Senhor sobre todas as coisas. Quando Cristo ocupa o centro, o futebol encontra seu lugar correto, né? O trabalho encontra seu lugar correto. A família encontra seu lugar correto. O lazer encontra seu lugar correto. A gente tem que saber o que é prioridade. Aquilo que vem em primeiro lugar. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. O maior problema do nosso tempo não é o futebol. O maior problema do nosso tempo é um coração que troca a glória de Deus por qualquer outra coisa. A questão não é: posso assistir futebol? Muita gente pergunta: é pecado assistir futebol? Mas então qual é a questão? Cristo continua sendo o meu maior tesouro? Porque aquilo que ocupa o nosso coração determinará a direção da nossa vida. E somente Cristo é digno de nossa adoração, devoção e entrega final. Examine seu coração hoje. Existe algo ocupando o lugar que pertence somente a Deus? Existe alguma paixão, hobby, entretenimento ou desejo que esteja recebendo mais amor do que Cristo? Arrependa-se. Volte-se para o Senhor, porque nenhum troféu, nenhuma seleção, nenhum ídolo moderno poderá salvar sua alma. Somente Jesus Cristo é Rei. Somente Jesus Cristo é Senhor. Somente Jesus Cristo é digno de adoração. Amém?